E voltamos com a palestra Metodologias Ativas de Educação e Importância do Software Livre nas mesmas. Azucena Ferreira, nossa palestrante. Oi, Azul, tudo bom? Você já está online? Tudo bem? Tá me ouvindo tudo certinho? Tudo Que certinho. bom, que bom. Então, a gente estava Bom, vendo muito sobre tecnologia, né? Agora vamos falar de educação. ótimo. Então, seja muito bem-vinda. O palco é todo seu. Muito obrigada. Então, é tão legal conversar com o pessoal da Latinoware, porque, assim, na minha cabeça é conversar com o pessoal de tecnologia, que mexe com o computador desde pequeno, muitos de vocês, e também que sempre estão dentro desse mundo de inovação. Eu acredito que é muito mais fácil para o que eu vou mostrar hoje para vocês, que eu vou compartilhar um pouco o que eu aprendi. Não faz há muito tempo, eu só gosto muito de educação, a educação transformou a minha vida, mudou a minha vida e também eu sei que de muitos de vocês. Eu sou paraguaia, então sempre vai ter um portunhol aí, a gente mistura bastante. Vou compartilhar aqui a minha tela para poder passar para vocês uma informação que, quem sabe, é justamente o que muitas pessoas ou precisam ou conhecidos de vocês, e é bem legal por isso. Deixa eu ver, compartilhar pantalla. Eu tenho aqui em espanhol. Temos conhecimento e temos até um conflito, eu acho, às vezes. Por quê? Porque nós temos um conhecimento e ficamos ou presos, ou ansiosos, ou parados no que sabemos, ou no próximo passo, que às vezes, que nem quando você está no carro ou está dirigindo, você não consegue ver todo o caminho, mas você consegue ver os próximos 50, 100 metros, e depois que você chega nesses 50, 100 metros, é que você consegue ver o próximo passo. Eu acredito muito que, em geral, é assim, em todas as profissões. Então, por isso que eu queria compartilhar. E aqui, todo mundo, se você é de TI, se você é de engenharia, nossa, a sociedade, para não falar o mundo, né, precisa de você. Então, só para falar um pouco de mim, brevemente, eu sou publicitária, eu estudei marketing e publicidade no Paraguai, que é o meu país, e trabalho com marketing faz mais de 10 anos. Eu trabalhei bastante em empresas, muitas delas que vocês conhecem, ou quando vocês vão lá para a Cidade do Leste, vocês fazem algumas compras por lá, então eu já trabalhei não só como membro do time do marketing, mas também gerenciando times. Hoje eu trabalho como treinadora independente de marketing digital, eu tenho uma empresa, então a minha meta é formar o máximo número possível de pessoas que têm pequenas e médias empresas. Por quê? Porque muitas delas, elas não sabem de tecnologia, às vezes, nossa, eu tenho aluno que às vezes nem os filhos têm muita paciência, não tem muita paciência para lidar com eles. Então, não querem ensinar, não querem compartilhar às vezes. Por quê? Porque tem outro ritmo. E hoje nos negócios é muito importante termos a tecnologia, porque a comunicação é online, sem dúvida. E também eu sou futura bióloga, se Deus quiser, daqui a pouco, com muito esforço. É sim, publicitária e bióloga é. Então, eu imagino que, como as pessoas, muitos de vocês, mexeram no computador quando eram pequenos, que falavam, nossa, eu vou fazer isso, ou vocês faziam isso um dia inteiro, mesmo brincando com o liquidificador e fazendo muitas coisas que, quem sabe, as suas mães não gostavam. Então, eu brincava muito com insetos, sempre quis ser bióloga, então vamos atingir metas nessa vida. Então, antes da pandemia, eu fazia muito treinamento presencial, eu ia a várias cidades, não só no Paraguai, mas também aqui do lado, né, na Argentina, e eu vi que existem necessidades comuns. Eu estou compartilhando aqui no PDF, então, de vez em quando, eu vou lá no nosso sistema para ver qualquer mensagem, tá? Então, eu vi que existem necessidades comuns, independentemente de onde seja. Eu tenho grupos de WhatsApp onde entram as pessoas que têm pequenas ou médias empresas, quando elas precisam de ajuda, elas têm alguma dúvida, por exemplo, na hora de fazer anúncio, então elas mandam lá, perguntam, eu respondo, também outras pessoas respondem, então é muito legal ver isso, que lá na Colômbia, lá no Chile,
são os mesmos problemas. E justamente o que eu quero falar com vocês de problemas. Essa imagem, eu imagino que muitos de vocês já viram em algum lugar, que fala muito, por exemplo, esse é em espanhol, que fala para uma seleção justa, né? Porque tem que escolher o vencedor. Todos devem realizar o mesmo teste, né? A mesma prova, na verdade. Por favor, subam nessa árvore. E aí nós temos o pássaro, temos o macaquinho, temos o pinguim, o elefante, o peixe, a foca, e eu acho que o outro, ou é o lobo, ou um cachorro. E aí entendemos que são habilidades diferentes, que todos temos habilidades diferentes, todos somos bons em alguma coisa, mas não se eles te obrigarem, se as pessoas te obrigarem a ser igual que os outros, é bem complicado. Então, em parte da nossa educação tem muito isso, é como se fosse que eles querem nivelar, não que eles querem, né? O sistema em si nivela, porém, cada pessoa é diferente. E aí que entra o software livre, que eu acho bem legal, porque tem várias ferramentas e cada um escolhe a sua área de atuação. Agora, como que vamos usar isso para o aprendizado? Acredito que primeiro é como aprendemos, que é bem legal ver isso, como que nós aprendemos, porque aprendemos sim com muito carinho, eu pessoalmente adoro dar aula, então eu adoro ver que a pessoa está aprendendo quando eu estou passando marketing digital, mas tem vezes que só a prática. E a prática inclui dores. Tem dificuldade. Se você alguma vez já quis fazer algum projeto e você não conseguir apoio, você sentiu na pele que não é fácil. Quando você queria empreender, empreendedorismo, ter uma empresa, tem muito disso, tem muito de dor, mas só fazendo que a gente aprende. E trazendo essa questão de só fazendo é que a gente aprende, é que entra a metodologia ativa. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. O que é a metodologia ativa? Tá? Para começar, a metodologia ativa são um conjunto de abordagens educacionais que tem como objetivo posicionar os alunos como protagonistas de seus processos de aprendizagem. Então, você pode ter um jeito de aprender e eu posso ter outro, tranquilamente. Na escola mesmo, deve ter acontecido com você. Eu lembro quando eu estudava matemática, minha colega e eu, tínhamos as mesmas notas, a nota máxima no Paraguai até hoje, pelo menos, é 5, né, de 1 a 5, e as duas tínhamos 5 sempre, mas eu tinha que estudar um monte, o ano inteirinho. Então, cada pessoa tem um jeito diferente de aprender, outra, de repente, aprendia, não sei, com outros materiais. Então, essa individualidade é que traz a riqueza nos grupos de trabalho. Mas como que a gente faz grupo de trabalho para resolver problema e o que tem a ver metodologia ativa aqui? Então, concordamos com essa definição que eu encontrei aqui, que eu gostei muito, da Saraiva Educação, é totalmente isso. Temos que sair da nossa bolha, né, do nosso quarto, e fazer as coisas, para aí a gente ver as dificuldades e entender o que está acontecendo. Porque só aí é que a gente consegue pensar em soluções. Quando pensamos em soluções, aí vamos desenvolvendo o nosso processo de aprendizado. E trazendo um pouco da biologia, tem uma parte que estudamos em neurobiologia, que os neurônios, as neuronas, como eu falei, os neurônios, quando eles estão pensando, quando estamos pensando, na verdade, é como se fosse que eles jogam uma corrente elétrica, que é as sinapses. E quando aprendemos alguma coisa nova, temos novas experiências e saímos da nossa bolha, aí é como se fosse que novos lugares vão se iluminando. Então, para o nosso desenvolvimento geral e a nossa capacidade de resolução rápida de problemas e o nosso desenvolvimento como pessoa mesmo para a sociedade, isso é muito bom. Então, eu recomendo esse filme porque eu acredito que o melhor jeito de aprender sobre metodologia ativa de educação é assistindo esse filme, na verdade. Não fazendo propaganda para ninguém aqui, mas a imagem que eu gostei para gravar na memória de vocês que não assistiu ainda,
Porque essa é uma história real. Esse menino, no vilarejo dele, eles não tinham água. Na verdade, até hoje, tem período de estiagem. Isso é um problema, até o ponto deles não conseguirem produzir a própria comida, não poderem ter recursos suficientes para produzir, para gerar o próprio milho que eles vão comer. E essa história é muito real, porque é real, na verdade, porque hoje ele faz palestras. Essa história aconteceu em 2005 e ele construiu um moinho para eles abastecerem sempre. Depois ele criou painéis solares, então não faltou água. E 60 famílias conseguiram passar por uma das secas mais fortes que eles tiveram. E ele conta como que foi, quais que foram os materiais que ele usou. E aí entra o software livre, na minha opinião, e também eu estava aprendendo aqui com as outras palestras, o hardware livre. Por quê? Porque é aí que entra a tecnologia, aí que entra o trabalho colaborativo para você fazer as coisas acontecerem de verdade. Por quê? Porque às vezes você trabalha num lugar, ou você mesmo, onde eu morava, nós não tínhamos nada, 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 nada. Mas não é o ter nesse momento que te ajuda, mas sim o jeito de pensar, de você ter uma cabeça pensando em soluções para os problemas. E no final, fica até o final, que eu vou te mostrar um passo a passo que eu fiz, que eu acho que é um dos jeitos mais simples de solucionar os problemas da sua região, ou da sua cidade, ou da comunidade. Tem esse link aqui também, que eu vou mandar daqui a pouquinho, vou compartilhar aí com o pessoal, e eles compartilham com vocês, desse vídeo dele, ele explicando. Esse é o menino da história real, que é do filme, né, mas esse vídeo é de 2009. Então, as metodologias ativas, por que eu tenho que optar por elas? A gente não vamos mudar a metodologia de ensino hoje das escolas e faculdades, mas nós, de forma independente, podemos fazer isso na nossa comunidade. Esses dados eu tirei do site da faculdade onde eu estudo, que é a Uniamérica, que é onde eu aprendi essa metodologia. Eu fiquei doida, nossa, todo mundo tem que saber disso. Por quê? Porque você consegue. O que eu ganho com isso? Essa pergunta que sempre fazemos. Você vai desenvolver habilidades e competências que, sendo passivo, só recebendo informação do professor, você não consegue, porque a prática é outra coisa, gente. Todo mundo tem ideia disso. Você já consegue uma prática profissional, porque eu lembro quando eu estudava marketing, era, quando eu me formar, eu vou fazer isso, quando me formar, eu vou trabalhar em tal lugar. Mas não, você já vai criando um portfólio, que é o último ponto que diz portfólio de projeto. Você já pode mostrar o resultado se você quer ser contratado em uma empresa, se você quer empreender, se você quer ser... É bem legal, porque você está pedindo patrocínio, você já tem uma prova do que você fez, do que você conseguiu, obviamente em equipe, em uma comunidade, e networking, que é um dos mais importantes. As pessoas vão te conhecer, porque às vezes quando ficamos sempre na nossa casa e não fazemos nada, mesmo online, e não construímos nada, nem damos resultados visíveis, é como que as pessoas não lembram da gente. E isso é muito importante, conseguir isso, porque de repente aquela pessoa que pode te ajudar no seu projeto, ela sabe quem é você. Eu conheço esse menino, eu lembro dessa menina de tal projeto, sei lá. Então, onde que entra a tecnologia? Tá. Eu trouxe alguns pontos aqui, mas eu acredito que vocês vão saber muito mais quem está dentro, mas ainda trabalhando com as ferramentas. Eu estava assistindo a palestra anterior também, eu gostei muito estou muito fã da Gediane, por exemplo, que ela trabalha fazendo um trabalho lindo, lindo, e ela está na frente do que é Arduino, então é disso que eu estou falando. Então, com o software livre, você consegue a criação de modelos gráficos ou maquetes, por exemplo. Você pode mostrar como... Porque essa dificuldade, às vezes... Eu dou aula há mais de 5 anos, 6, e a dificuldade é de mostrar uma coisa, você está imaginando uma coisa, a outra pessoa outra. Então, por isso, não existe uma conexão de ideias. Isso é muito importante na hora que você apresentar o projeto, para você vender a sua ideia. Você pode trabalhar na elaboração de dispositivos, você pode criar, isso vai ser muito interessante em qualquer comunidade, oficinas de aprendizagem. Por quê? Porque você pode convidar as crianças, adolescentes,
e elas vão aprendendo e também focando na resolução de problemas. E também a inserção da comunidade mesmo à distância, não importa, de repente, se não dá para ir, não dá para aglomerar, mas eles estão vendo que na comunidade, de repente, a minha mãe, por exemplo, ela está vendo que na comunidade dela estão fazendo X atividade para resolver X problema. Agora, o passo a passo que eu recomendo é por onde começar seria esse aqui. Um dos jeitos mais simples, mas se você encontrar um jeito mais simples, pode comentar aqui e vamos colocar à prática. Se você já está vendo esse vídeo, conversa com seus amigos sobre alguma ideia, ou conversa sobre a ideia de resolver problemas usando software livre, converse sobre ele, sobre como podemos resolver os problemas da comunidade, fazer uma turma em algum canal digital, aqui vocês conhecem muitos mais, esses são os canais que eu costumo ver mais. Faça um levantamento de organizações, empresas, instituições públicas, privadas, ONGs, etc., para quem vocês podem compartilhar a ideia através das reuniões. Por quê? E aí eu vou trazer um pouco a minha bagagem de publicidade e de marketing. Porque se você começa como uma organização independente, sem problemas. Porém, quando você faz uma parceria com várias empresas, faculdades, com prefeitura, é muito mais fácil porque você tem mais visibilidade. Se você tem mais visibilidade, você também, através deles, você vai conseguir uma maior autoridade. E aí mais pessoas iriam se somar, mais empresas iriam contribuir. Através dessas instituições, comuniquem as ideias para a comunidade, para assim fazer um levantamento de problemas da mesma. Logo mais, hora de comunicar a existência do time. É como se fosse que você vai falar, estamos aqui para ajudar a resolver os problemas da comunidade. E aí, o interessante seria solicitar, perguntar para as pessoas o que elas gostariam, quais que são os problemas, que eu acho que é o mais fácil, porque quando você pergunta para uma pessoa quais são os problemas que você tem, a maioria fala, tenho muitos. E aí seria interessante fazer um levantamento desses problemas, tá? E aí você solicita contribuições e doações. Mas também tem muita coisa que dá para fazer com os recursos que temos, assim como vocês conseguem assistir no filme. E uma vez que você tem resultado, você comunica esses resultados, ou seja, você vende isso. Por quê? Eu só vou parar de compartilhar aqui depois para contar uma coisa para vocês. Então, esses espaços de trabalho são muito importantes, mas tem uma questão também. Um problema que eu costumo ver, porque eu andei muito por esses grupos, sim? Tá tudo certo aqui? Acho que tá tudo certo. A minha tela tá travada, só um pouquinho. Vamos arrumar aqui. Então, vou trocar a minha câmera e já a gente volta. Se tá me ouvindo, tudo bem. Esses grupos que nós fazemos, vou trocar por uma câmera menos boa, se não tem problema, tá bom? Mas então, esses grupos que nós vemos, geralmente tem um defeito, tá? E qual que é esse defeito que a gente vê nesses grupos? Que começa tudo certo, tudo bonitinho, todo mundo animado, mas no final acaba assim do nada. Então, tudo que foi conversado, as ideias, só um pouquinho, pessoal, que eu já volto, mas eu tô aqui. Tudo que a gente vê, de repente, acaba. Por quê? Porque não se trabalha por projeto. E você tem que trabalhar por projeto sempre. Quando você trabalha por projeto, aí você consegue colocar um início e um fim. Porque senão é tudo, agora estamos motivados, agora a gente vai trabalhar, depois aos poucos vem, não consigo, eu tenho prova, eu tenho faculdade, e aí acaba o entusiasmo. E aí é complicado, porque não podemos permitir que os problemas não sejam solucionados, porque de repente o pessoal já não conseguiu assistir às reuniões e tudo mais, aí vai voltar, finalmente. Aí, isso. Aí mesmo. Nossa, eu fiquei bem estranha, congelada, né? Mas tudo bem.
Deixa só eu compartilhar com vocês um exemplo de portfólio que é usado na faculdade, mas que seria interessante que possam criar para a comunidade de vocês. Então, vou criar X para o meu bairro. Peraí, faltou ativar aqui, meu Deus. Eu vou mandar aqui para compartilhar. Só um pouquinho. Para que são esses portais? Aí eu estou mandando o portfólio. Tudo certo? Só um pouquinho, já volto. A Azul teve um probleminhas técnicos, gente, mas já ela tá aqui de volta. Esse é o Parque das Aves, o único do mundo dedicado à conservação de espécies da Mata Atlântica. Mais de 50% das aves que aqui residem foram resgatadas do tráfico e de maus tratos, mas aqui elas estão bem cuidadas e protegidas. Esse é mais um dos pontos turísticos de Foz do Iguaçu, a cidade-sede da Latinoair. E é daqui que eu te convido para participar dos debates do Espaço Chile, onde nós vamos conversar sobre educação 4.0, aprendizagem criativa e filosofia do compartilhamento em sala de aula, além de outros assuntos relacionados à temática da educação. Participe! Cataratas do Iguaçu, uma das 7 maravilhas do mundo, localizada na fronteira entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina. E não por acaso, a Latinoair tem um Espaço Argentina, um local de debate sobre o desenvolvimento de software e suas linguagens. Participe do maior congresso da América Latina de software livre e tecnologias abertas. Um dos pontos turísticos mais visitados da Tríplice Fronteira entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina é a Itaipu Binacional, uma obra que une tecnologia e a natureza, resultando em um verdadeiro show.
E é daqui que eu venho convidar você para participar do Espaço Bolívia, um local de discussão sobre segurança da informação, direito eletrônico e privacidade. Vão debater várias pessoas: analistas, professores, doutores, estudantes, hackers, peritos forenses e também outras pessoas ligadas à pesquisa e desenvolvimento no tema da segurança. Continue acompanhando a Latinoair e participe! Vale dos Dinossauros, Museu de Cera, Bar de Gelo, Motor Show, tudo isso faz parte do Dreams Park Show, aqui em Foz do Iguaçu. E eu estou aqui para te convidar a conferir o que tem no Espaço Colômbia da Latinoair. Lá, nós vamos conversar sobre IoT e Smart Cities. E aí, você vai ficar de fora desse bate-papo tecnológico e inteligente? Faz assim, participe, aprenda, ensine e leve o que tem de melhor da Latinoair 2021. Voltamos, gente. Aí. Volvi! Dá para ouvir? Dá para ouvir, direitinho. Ah, que bom. Isso às vezes acontece das minhas aulas, então meio que já fico de boa, né? Felizmente poucas vezes, mas tudo bem, tudo bem. Eu só vou entrar aqui também para compartilhar por último o link do vídeo e também a questão da motivação. A única coisa que eu vi, porque todo mundo, todas as sociedades, todas as comunidades, elas têm problemas e a questão também é vamos falar da desvantagem, né, que muitos não querem falar. Às vezes, é um trabalho, como tudo, então exige o seu tempo, exige recursos. Dentro desses recursos estão os recursos financeiros também, que não podemos deixar de lado. E o que acontece? Então, deixa eu só entrar aqui enquanto eu falo. Tem essa questão, e por isso é muito bom ter organização. Porque senão, eu tenho amigas que são protetoras. Eu não me considero protetora, porque eu acho que ser protetora é fazer muitas mais coisas, eu vou fazendo conforme a minha possibilidade, mas, às vezes, o que a gente observa muito é que as pessoas enxergam as protetoras como as pessoas que têm que entrar, tipo, por obrigação. Que tem que fazer por obrigação as coisas. Então, existe isso e tem que colocar organização, tem que colocar horário para fazer as coisas, tem que ter os voluntários sempre por lá, senão não funciona. Por uma parte é isso, e por outro lado, nós temos a questão da motivação das pessoas. É muito normal começar um projeto e no final não dar continuidade. Não é um projeto, é fazer uma reunião, as pessoas vão lá, vamos falar disso, temos esses problemas, tudo certinho, tudo muito bom, mas depois as pessoas abandonam. Aí eu estou mandando o vídeo da palestra do menino lá, que na vida real foi ele que passou por essa experiência. Então, temos que trabalhar com projetos. Então, tem um projeto tal que tem que ter uma data, e aí quem trabalha quem é gerente de projetos é muito bom nisso. Mas é uma oportunidade também para a gente aprender sobre isso, porque você pode colocar um projeto, por exemplo, de janeiro a junho, os projetos tais, quem que faz parte desse grupo, desse projeto específico, todo mundo é responsável, isso que, por um lado, é a ciência do trabalho colaborativo, e cada um tem que participar da atividade. Não é como os trabalhos da escola que uma pessoa fazia, não sei, mas eu lembro que quando eu estava no ensino médio acontecia muito isso. Uma pessoa faz o trabalho, daí todo mundo apresenta. Não, é legal você dividir isso, porque o objetivo é uma metodologia de aprendizado. Então, resolvendo problemas reais. Por quê? Porque é a vida real. A vida real é cheia, basicamente, de problemas, então vamos escolhendo. E sempre tem essa questão de você não consegue fazer tudo sozinho.
Você tem que trabalhar em comunidade, e aí que eu vi que é muito mais fácil aqui dentro da Latinaware, dentro da comunidade, porque já estão acostumados com isso. Já estão acostumados com esse estilo de trabalho, com essa visão, e isso faz toda a diferença. Então, basicamente, no material, essa era a última página. Então, o que nós fazemos também, outro ponto que eu considero importante considerar, valga a redundância, tecnologia. Muitas pessoas não entendem direito, têm essa certa dificuldade. Eu acho que o primeiro computador nem que o computador que eu tive, foi no ensino médio, e então não era meu. Eu comprei meu computador depois de adulta, no meu segundo emprego. Então, eu acho que esse é um projeto que não tem que faltar nos bairros, principalmente, porque esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Existe essa digitalização que é necessária, e eu falo isso porque é o meu dia a dia e eu vejo essa dificuldade. Por exemplo, pandemia. A renda das famílias diminuiu, então aí, mais ainda, foi muito mais visto essa necessidade das pessoas aprenderem a mexer na internet, a vender através da internet, que parece uma coisa normal, mas acreditem, muita gente precisa, muita gente não entende. Então, por um lado, tem essa dificuldade, é uma questão de ter paciência, de ensinar as pessoas, e tem outra questão das pessoas, de repente, esperarem muito de você, mas você está lá por um projeto. Não é que você vai solucionar o problema de todo mundo, você não vai ter um cargo político nem nada. E outro ponto interessante que eu queria mencionar é a questão da parte política. A política rege, rege, português? Rige a sociedade em geral. Então, quando você tem um trabalho, quando você está fazendo um trabalho assim e você está mostrando o resultado, você tem mais força na hora de pedir recursos, porque uma coisa é, me dê uma ajuda porque eu quero fazer isso. E outra coisa é, nós já estamos fazendo e com sua ajuda vamos conseguir tal objetivo. Então, tem que ter data, tem que ter esse período do seu projeto, tem que ter também recursos bem definidos e tem que ter muito bem definido, as pessoas que estão envolvidas, tá? Eu não estou compartilhando a minha tela, tá bom? Então, mas se quiserem, vamos compartilhar sem problemas. Mas era basicamente isso que eu queria resumir. E as multiáreas, por último, as multiáreas, por quê? Porque todo mundo é bom em alguma coisa. E às vezes você opta, por exemplo, eu optei por trabalhar com publicidade, porém eu queria ser bióloga também. Eu gosto muito de marketing, eu não me vejo não trabalhando mais com marketing, mas assim, falei, vou me formar como bióloga e também poder trabalhar com biologia. Mas aí você consegue trabalhar com os dois, porque quando eu queria estudar biologia, por exemplo, as pessoas falavam, não tem emprego para o biólogo. O biólogo não ganha nada. Quando eu comecei com publicidade, é a mesma coisa. Não, mas no final, publicidade eu vi que tem muito mais no meu país, né? Eu estou falando do Paraguai, por exemplo. Você tem essa versatilidade, você consegue trabalhar nos dois. E valorizem muito as pessoas que têm habilidades diferentes, que gostam de coisas diferentes. E a metodologia ativa, ela te incentiva muito a você contribuir com o que você gosta de fazer. E aproveitando, vou contar um pouco a história do meu irmão, ele é ilustrador. E é muito engraçado, porque ele me contou uma coisa que eu não sabia, que quando ele estava na escola, ele não queria fazer os trabalhos, não que isso esteja certo, né? Mas ele não queria fazer os trabalhos nem nada, e ele falou por quê? Porque ele queria desenhar o dia inteirinho. Ele só queria desenhar. Hoje, ele é um ilustrador. Ele também trabalha com publicidade, mas ele é um ilustrador, ele se diverte muito com isso, e ele está trabalhando, estudando para construir a carreira nessa área. Então, estamos vivendo em tempos diferentes, em uma época diferente, não é mais estuda o que dá dinheiro, você pode estudar o que você gosta, e com a metodologia ativa, que eu consegui aprender na faculdade, onde eu estou finalizando agora a biologia, você consegue usar essa habilidade para entregar resultados e, principalmente, para contribuir com a sua comunidade.
Não é à toa que vemos na pirâmide de Maslow, que tem as necessidades básicas, que é de alimentação, e depois você vê que é a autorrealização. Tem isso. Você consegue contribuir, você consegue ver que com o seu conhecimento você tem resultado, e você consegue ajudar a melhorar um pouquinho a vida das pessoas. Isso não tem preço. Então, aí tem compartilhado no chat o portal da faculdade, só para vocês terem uma ideia, tá? Não é que, tem que ser assim, é só para terem uma ideia, porque também as pessoas, as empresas, elas podem entrar lá e fazer uma solicitação. Eu estou precisando disso, ou estou tendo esse problema. E aí, o pessoal consegue analisar e ver quais que são mais viáveis de serem resolvidos. E no caso do pessoal aqui da Latinoware, nossa, eu acho que as possibilidades são infinitas. Você tem tecnologia, aqui tem pessoal que sabe de programação, tem pessoas que sabem de muitas ferramentas, então é muito mais fácil. Tá bom? Então, basicamente, era isso que eu queria compartilhar. Onde está a Letícia? É interessante, só desculpa todo o problema técnico que teve aqui, mas depois da chuva de ontem, não sei onde vocês moram, mas aqui, pelo menos, depois da chuva, me enrolei bastante com toda a conexão, porque eu tive que desconectar tudo e arrumar para salvar meu patrimônio. Meu patrimônio. E acabei fazendo alguma coisa ruim, né? Mas, assim, vamos aprendendo. No próximo Latinoware, vocês vão ver que vai estar tudo certo. Imprevistos acontecem, é assim mesmo. E mesmo assim, você deu uma ótima palestra, fique tranquila. Obrigada. Gente, o bom é não se estressar. Exatamente. Certo? Porque para tudo tem um jeito, só não tem jeito para a morte, depois tem jeito para tudo. Aí entramos no celular. Na verdade, a Letícia me avisou para entrar no celular. Fiquei lembrando depois. Mas como eu vou dar aula daqui a uns 20 minutos, aí a minha cabeça estava... Bom, pessoal, aqui a gente no YouTube tem um delayzinho. Se alguém quiser fazer uma pergunta, está aberta. Letícia, só para complementar aqui um pouquinho, claro. Eu acho que o modelo que pode ser usado é só fuçar lá no site da Uniamérica. Eu também acho, não sei 100%, também acredito que conversando com o pessoal lá, existe possibilidade, para quem é de Foz, né? Existe possibilidade de fazer alguma coisa em conjunto, ou usufruindo alguns itens, ou alguma coisa da faculdade. Eu vejo o pessoal lá muito aberto e também aberto a querer resolver os problemas e ajudar a população. Então, quem é de Foz lá, dá um pulo lá na Uniamérica, que eu acredito que o pessoal vai dar uma ajuda. Eu sou estudante, tá? Não trabalho lá, não estão patrocinando esse vídeo. É só porque realmente são pessoas maravilhosas e têm uma visão muito mais, diria eu, humanitária das coisas. Tá vendo? Exatamente. Azul, tem alguma rede social que você gostaria de deixar para o pessoal? Opa! Eu tenho aqui o seu canal no YouTube, você quer compartilhar? Pode ser no YouTube, deixa eu ver, vou compartilhar aqui. Pelo menos eu sei que não vai travar, porque eu estou no celular aqui. Não, mas o que trava, depois eu percebi a questão da conexão, que eu não fiz a configuração direto, porque eu fui usando o outro ontem. Basicamente, eu dou aula o dia inteiro, então estamos com vários cabos. Aí o pessoal já vai me sugerir para usar tudo sem cables. Aqui eu estou mandando para você. Então, a minha missão é ajudar as pequenas e médias empresas a entrarem no digital, porque muitos deles estão com receio ou com medo. Então, sempre eu vou mostrando para eles que a tecnologia faz parte do dia a dia e é bem legal de usar. E aí eu compartilho também muito com eles tudo que eu sei de ferramentas software livre, que eu acredito que falta muito para mim para aprender ainda, mas continuamos aprendendo. Então, quem não assistiu, que eu acho que a maioria assistiu, mas quem não assistiu, por exemplo, a palestra da Gediane, basicamente é isso. É trazer o que você sabe, ensinar as pessoas da comunidade, e nesse caso de metodologia ativa, é
solucionar problemas reais. Então, por exemplo, uma das coisas que fizeram os alunos lá no lar dos, como se diz, dos idosos, e muitos deles tinham problemas de consumo de glúten e tudo mais. Então, um grupo de alunos de nutrição, eles foram lá e começaram a produzir, acho que é biscoito ou bolacha, gente? Não sei, eu vou falar bolacha, tá bom? Esse é biscoito ou bolacha, depois decidam vocês. Mas começaram a produzir bolacha sem glúten. Depois, tem várias soluções interessantes. Por exemplo, uma amiga minha, ela fez de um colar, que ela usou um material que reflete, né, com o refletor, com a luz do carro. Então, isso foi usado para diminuir os atropelamentos dos cachorros de rua. Então, são problemas. Tudo que é problema hoje, sim, realmente é uma solução. Hoje eu posso fazer, entre aspas, de graça, porque na verdade é o conhecimento que eu estou ganhando, mas no dia de manhã vai ser uma empresa, vai ser uma startup, você pode colocar numa incubadora, aceleradora, enfim, pode virar uma empresa porque você vai se tornar uma pessoa diferente, uma visão diferente, resolver problemas, e você pode continuar como organização, uma ONG ou como empresa. Então, isso que é bom. Treinem a mente. Letícia, não me dejes sola. ¿Dónde estás que no te veo? Não estás sola, não estás. Estás Gente, lá. Então, tá aqui o Instagram da Azul. Qualquer dúvida, qualquer coisa que queiram comentar, podem realizar aqui no chat, podem mandar para ela. Então, estaremos... Em português também, em espanhol. Importante. Sim, claro que sim, claro que sim. Bom, pessoal, então vamos finalizar aqui nossa palestra. Azul, muito obrigada. Não fique preocupada, a palestra foi ótima, mesmo com os probleminhas técnicos. Não, eu vou editar depois. Se eu vou postar, eu vou editar depois. Senão, sabe quando coloca essas tábuas coloridas? Sim. Perfeito, obrigada a vocês, obrigada, Latino. Era muito bom sempre estar com vocês aqui. Até ano que vem, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau. Lucito.